Olá, hoje um conteúdo mais informal e informativo também. Nesse final de semana teve um recorde batido relacionado a drone, foram 1.300 drones voando simultaneamente, fazendo um show de luzes no ar. E isso foi no Tomorrowland Brasil, na apresentação do DJ Alok. Algumas empresas estavam relacionadas aí com esse tipo de trabalho, que é o Drone Light Show. Você sabe o que é o Drone Light Show? Não sabe? Se você quer aprender mais sobre isso, eu fiz um vídeo super completo explicando como é que funciona essa tecnologia de cabo a rabo. Também nesse vídeo eu contextualizo e falo sobre a empresa que está junto do DJ Alok, que é a Flyworks, e que tem o cabeça dessa empresa, que é o Gustavo Remor, e a sua equipe incrível orquestrando aí esse balé, esse show de luzes no ar com 1.300 drones. Dois detalhes importantes para esse recorde. Esse é a primeira apresentação que envolve pirotecnia, ou seja, fogos de artifício que estão presos no drone. E o que mais me impressionou é que tudo isso foi feito na chuva. Agora o bicho pegou, porque aí foge do entendimento, sabe? Eu queria muito poder conversar com o Gustavo, perguntar pessoalmente. E aí, como é que isso funciona? Ele, por que vocês não desistiram? Vocês não pensaram em desistir? Vocês realmente quiseram entregar esse projeto e entregaram? Bateu o recorde, notícia pra todo lado, DJ Alok, Flyworks. Queria muito entender esse cenário aí. Parabéns aí, porque isso é para ficar marcado na história da tecnologia e dos drones brasileiros. Estamos falando aqui de 1.300 drones com pirotecnia. No vídeo que eu explico sobre o Drone Light Show, eles bateram um recorde aí de 10.197 drones. Então tem essa disparidade. A empresa Flyworks do Gustavo Remor tinha relação com esse recorde da China, e a gente vai falar, além desse assunto do recorde brasileiro, a gente vai falar um pouco do cenário da China, porque aconteceram alguns acidentes aí. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco de react, então a gente vai ver para tentar mostrar esse feito histórico aí dos drones e também esse lado da China que está acontecendo, né? Até que ponto a gente força a barra da tecnologia e dá defeito e começa a ter prejuízo. Mas a obra aqui, prima da Flyworks com a Alok, foi sensacional e ainda sob chuva. Vamos dar uma olhadinha. O primeiro vídeo que nós vamos assistir aqui é o vídeo que a própria Flyworks lançou no Instagram deles para divulgar esse grande feito. Então a gente vai dar uma assistida para ter um contexto geral. Nesse vídeo a gente tem uma noção da quantidade de equipamentos, da operação que acontece, e pausa aqui, só para pontuar rapidamente que tava um pé da água ali, caindo muita chuva. Não sei como que esses drones voam numa condição dessa. Queria muito poder conversar com o Gustavo para entender como que isso funciona, afinal de contas. Como que ele sobrevive a isso? Aposto que tem um belo de um contrato no meio disso daí, viu? Eu tive imagens do drone FPV ali capturando também de forma bem dinâmica essa apresentação, e a pirotecnia envolvendo ali, já temos uma pequena noção. Essas imagens de drone FPV voando no público assim, e olha esse palco, como é que ele tava. Muito legal, muito bom. Esse realmente é um festival diferenciado, e o DJ Alok aí e essa turma da Flyworks, dos fogos de artifício, entregaram uma coisa à altura, que eleva o nível, né, da arte, da tecnologia, do que pode ser feito, conquistado. E essa aí é a imagem principal da noite, sem dúvidas nenhuma. Esse portal que se abre e fogos de artifício que mergulham no meio desse portal. Incrível. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso daí. Isso aí é um feito histórico, é um recorde. E aí o pessoal feliz, o que apareceu ali era o Gustavo. E essa bela imagem do abraço com a Alok no final para selar, né? Bater o martelo. E eu separei aqui um vídeo que eu achei de um canal pessoal, de uma pessoa chamada Caio. Inclusive o nome do canal dele é Caio. Eu separei esse vídeo porque mostra, na perspectiva de alguém que está ali como um público, né? E todo esse show aí contextualizado com a iluminação, com a parte cênica e
como que tudo isso estava integrado junto com o show de drone. Aí quando você vê tudo junto funcionando, o conjunto da obra, aí você vê que realmente a experiência foi de tirar o fôlego. Começamos a ver ali então os drones com pirotecnia voando e os fogos ali já em ação, formando essa imagem nos céus. Esse trecho aqui que o Caio gravou, vai aparecer esse arco se formando, e a gente nota aqui que parece que teve um drone que apresentou uma falha, né? Será que foi isso mesmo? Aqui podemos ver que tem, tá vendo que tem um feixe de luz ali mais forte? Você vê que tem um rastro, né? Parece que um dos fogos de artifício se soltou, ou um dos drones saiu voando. Mas acho que não, acho que parece ser o fogo de artifício. Então essa mandala aí criada por drones, ela vai se transformar e vai dar origem ao formato que é o mais impressionante, na minha opinião, relacionada ao Drone Light Show. Aí o Caio botou um óculos na lente da câmera, não sabemos o porquê. E agora, a partir dessa forma de mandala, os drones vão se transformando, vão se movimentando até transformar nessa figura aí de galáxia em espiral, né? Esse vórtex. É muito legal como que o Drone Light Show brinca com essas posições e os drones se movimentam para formar diferentes imagens de uma forma bem dinâmica. E agora, a parte mais impressionante. Olha o DJ Alok. Muito legal. A parte mais impressionante dessa espiral que começa a surgir ali, a parte da pirotecnia bem no centro. Isso é um efeito muito legal. E na minha pesquisa aqui eu achei um vídeo da China que mostrava uma dinâmica bem parecida com essa espiral e os drones pirotécnicos ali soltando os fogos dentro. Então eu imagino que deve ser algo semelhante a se basear e ter uma referência num design, trazer para cá para esse projeto, copiar algumas coisas, aprimorar, adaptar. Eu acredito que seja esse o caminho. A partir desse momento a gente vê que os drones começam a se movimentar e eles estão indo para a casinha deles aí. Você vê que eles inclusive estão acesos ainda, né, para finalizar o show. Mas basicamente termina e começa uma nova dinâmica na apresentação ali do show do Alok. Uma coisa muito interessante é que como que faz, né, para sincronizar isso tudo com a música ali? Eu sei que existe equipamentos de timecode, todo equipamento tem um clock interno e com esse timecode você consegue ali via cabo conectar os equipamentos e gerar uma sincronia entre eles, né? Mas deve ser muito legal fazer o design ali de quando que vai ter, quando que cada coisa vai ser ativada, né? Então, fazer isso e pensar no drop da música ainda é um conjunto inteiro de uma obra que eleva a experiência da tecnologia e da arte. Neste outro trecho, nós estamos vendo o DJ Alok ali assistindo os drones levantando voo, né? Isso aí com certeza foi num outro dia de testes. Ele aproveitou para fazer essa imagem. Inclusive tem uma imagem engraçada dele daqui a pouco, que é ele interagindo ali com o próprio show dele, né? Assistindo um dos testes. E essa imagem é muito legal, cara. É muito legal. E ver todos os drones voando e pousando ao mesmo tempo de forma sincronizada Olha, eu acho que só estando lá mesmo para saber a sensação disso aí. Nesse próximo trecho nós vamos assistir um pouco dos bastidores, o conteúdo retirado diretamente do perfil da empresa Flyworks. Só um detalhe, esse projeto foi realizado também junto da empresa Fogos Dynamite e segundo o perfil da Flyworks foram cerca de 150 testes até chegar nesse resultado que eles queriam. Segundo o perfil da Fogos Dynamite foram 40 dias de trabalho de desenvolvimento para poder apresentar esse projeto também. Então a gente tem uma estimativa aí de 150 testes para 40 dias, né? E nesse bastidor aqui a gente tem uma pequena noção da complexidade, da quantidade de equipamento e ele mostra aí esses cases, eles estão abertos
E tá escrito aqui que ele... Por que eles deixaram abertos? Porque pegou chuva. Esse projeto foi realizado durante a chuva. Então eles estão molhados, deixaram abertos, vão deixar durante 4 dias e depois tem manutenção aí em cerca de 4.000 motores, segundo o perfil da Flyworks. Esse trecho é engraçado. Isso daí foi gravado em algum teste antes da apresentação do Alok. E parece que ele foi gravar a cena assistindo os drones levantando voo. Depois ele queria assistir do palco ali, né, com a visão do público. Então ele teve que gravar essa cena dos drones levantando e depois sair correndo até em direção ao palco. É um festival grande, né? Então ele sai correndo, ele se perde, ele se assusta no meio. Agora ele vai se assustar porque vai dar um pipoco, aí ele dá um tropicão. Aí ele se assusta e erra o caminho, aí vai pra frente, até que ele chega no ponto que ele queria, que era assistir do palco. E aí ele finalmente chega pra ver da perspectiva do público. Muito legal, né? E é teste feito já com a pirotecnia, isso é interessante. Então parabéns aí para as empresas Flyworks, Fogos Dynamite, Fogos Xingu também, e para o DJ Alok, toda a equipe aí, porque além de um recorde sul-americano, envolve pirotecnia, envolve o desafio da chuva, e também isso eleva o nível da arte e tecnologia. Muito bom, parabéns aí. E a gente não pode deixar de falar um pouco, também para contextualizar tudo isso aí, o cenário da China, porque lá foi batido o recorde mundial de Drone Light Show, foram 10.197 drones em relação com esse projeto agora, que foram 1.300 drones. Inclusive a informação que está diretamente no perfil da Flyworks é que eles tiveram relação com esse recorde da China e que eles utilizam o mesmo equipamento ali, os mesmos drones aqui no Brasil. E se você quer entender sobre o Drone Light Show de cabo a rabo, entender sobre o software, a logística, como é que funciona tudo isso daí? Quem que opera esses drones? Tem 10.000 drones, precisa de 10.000 operadores? Não. Na verdade é um sistema que centraliza tudo, né? E os designs, como é que eles se formam? Então aqui nesse canal tem um vídeo que explica tudo isso, também explica e contextualiza a Flyworks e a relevância do Gustavo Rimor aí nessa cena inteira. Então clica aqui no card que vai aparecer e assista para entender melhor como é que funciona essa tecnologia. Falando sobre a China, nós temos que ter em mente que eles são os mais avançados tecnologicamente do mundo e eles pegam as tecnologias, produzem em massa com rapidez e forçam a barra para elevar, né? Para mostrar para o mundo que eles são poderosos e eles estão conseguindo fazer isso. Mas às vezes vem um preço que se paga para isso. Então esses shows de drone que estão acontecendo na China, alguns vêm apresentando problemas e tem algumas imagens ali que são um pouco assustadoras, com drones pirotécnicos que estão caindo e que podem causar grande prejuízo, como incêndios e até matar pessoas. Já teve casos de drone light show que o drone cai e acerta pessoas de uma forma que pode causar uma fatalidade. E para contextualizar a China nesse cenário, estamos assistindo um clipe que já faz alguns meses que esse projeto foi realizado. A gente vê uma semelhança desse vórtex que se abre também com o elemento da pirotecnia dentro desse vórtex. E um pequeno diferencialzinho aí que tem um dragão chinês entrando pelo vórtex. Então a gente vê como que a China está situada aí nessa modalidade. E eu acredito que aconteça isso de usar como referência, pegar um design e copiar de uma certa forma, adaptar, melhorar. Então eles veem o que a China está fazendo e buscam replicar aqui, adaptar e apresentar, e com grande sucesso. Nesse próximo clipe nós vamos assistir falhas técnicas relacionadas ao Drone Light Show. Esse aqui da China foi realizado com pirotecnia e as imagens são impressionantes. Então a gente consegue ver essa chuva
Não dá pra entender se são os próprios drones ou se são os fogos de artifício, mas parece que são os próprios drones. Eles estão em chamas e um incêndio com pessoas embaixo. Vamos fazer uma análise rápida aqui. Observando esse trecho do clipe aqui, em que tem os drones e a pirotecnia no ar, a gente nota que essa pirotecnia ela é muito mais agressiva, tem muito mais fogos de artifício envolvido do que na apresentação que a gente viu aqui no Brasil, né? Então lá eles estão querendo elevar a força à barra e eu acredito que, por estar tão potente, alguns dos drones que estavam ali voando próximo pegaram fogo e caíram em chamas. Será que foi isso? Manda no comentário aí, vê o que você acha que aconteceu, porque eu queria entender. E aí, chuva. Nossa, cara, isso é um caos. E aí faz o que? Aborta a missão, aperta o botão de desespero. Porque parece que os formatos estão lá, né, as formas estão se realizando, mas... E esse mesmo problema também já aconteceu lá em Melbourne, na Austrália. Não havia pirotecnia, era sobre a água, que é uma das questões para deixar mais seguro também, né? Não foi o caso da China, obviamente. E não tinha pirotecnia. E também era uma quantidade muito inferior de drones, né? Eles estão falando aí 350 drones, compara isso aí com a China. Isso aí já é um cenário mais antigo também, em que eles estavam ainda começando com esse negócio de Drone Light Show. Mas a gente vê que nesse caso do Melbourne, os drones estão aterrissando. Eles estão... eles não estão caindo, né, como um peso morto, né? Eles estão pousando de uma certa forma. Aí os mergulhadores indo buscar os drones embaixo da água. O que acontece? No meu vídeo do Drone Light Show eu explico sobre isso também. Mas esse tipo de show, eles têm um sistema de segurança em que eles criam uma espécie de cerca. Então, são duas cercas. Se o drone passa pela primeira, vamos supor que passou um vento muito forte e levou todos os drones ali pro lado, né? Tirou de posição do posicionamento do GPS, tá lá no mapinha no software. Os drones vieram pra cá e atravessou essa cerca. Acontece que, com uma medida de segurança, uma programação, que eles vão pousar. Pode ser que tenha acontecido isso com o do Melbourne, né? Mas, e aí? E a segunda cerca? É o desespero total. Então, passou pela segunda cerca, ele vai desligar e vai cair. Então, são medidas de segurança. Não dá pra saber se o da China foi isso que aconteceu, mas é mais ou menos isso que acontece. Existe esse tipo de segurança envolvida no Drone Light Show. Você pode assistir aí no meu canal do YouTube esse vídeo, essa explicação completa. Existiu também na minha pesquisa relacionado a jammers. O que são os jammers? Assim como a tecnologia de drone ela se renova, ela se eleva constantemente, também com essa demanda aí, essa necessidade relacionada a guerras e drone, existiu o desenvolvimento de tecnologia de jammers. Eu vou pausar aqui para a gente ver, porque isso que a gente está vendo agora é uma arma anti-drone, também chamada de jammer. Por que jammer? Porque é o termo jam, causar um jam num equipamento, é você causar um curto-circuito, digamos, nesse equipamento, certo? Então, a tecnologia de jammers também foi... Então, essa tecnologia de jammer foi forçada a surgir para poder solucionar e se adaptar a essas demandas relacionadas a drone de guerra e drones... Porque hoje em dia também, se a gente pensar, tem muito drone comercial de pessoas comuns, né? Aí tem muito show, por exemplo, que as pessoas querem voar o seu próprio drone. Então tem um exemplo aí na corrida de Fórmula 1 de Interlagos que eles usaram o sistema para catalogar os voos que estavam acontecendo, e de jammer também eles pegaram algumas pessoas que estavam voando drones ali nas proximidades sem autorização. Aí já viram um outro caso. Então essa tecnologia de jammer ela precisa estar em constante evolução para acompanhar e poder resolver esses problemas aí, né? Porque sair voando um drone, por exemplo, vai ter um show agora aqui no estádio. Eu vou pegar meu drone e vou sair voando lá, chegar perto do artista. Isso não existe, não existe. Então esse tipo de jammer vem para solucionar isso daqui. Como é que funciona?
a gente pode ver nesse equipamento, dessa imagem, que tem alguns botões aí. E esses botões estão ali indicando certas frequências. Então, dependendo da faixa de frequência de cada drone ali que está em operação, ele vai ser afetado por essa configuração nesse jammer. E esse jammer ele vai interferir no sinal de GPS, ele vai sequestrar o sinal de GPS. Aí que tá uma coisa interessante, porque quando você faz isso, o drone não cai do ar. Ele não cai como um tijolo, nem o vídeo chinês que a gente viu agora, né? Uma das justificativas que tá na internet é que a tecnologia de jammer foi ativada lá porque surgiu drones que não estavam registrados e aí eles começaram a cair. Olha, eu acho que não é isso, porque o jammer ele sequestra o sinal de GPS e com isso o drone pousa ou o drone volta para a sua casa. Ele não vai simplesmente desligar. O jammer não desliga o drone. O jammer ele sequestra algumas faixas de frequência, os sinais, e aí o drone interage de acordo. E nesse vídeo nós vemos que o rapaz com a arma anti-drone está apontando para um drone que está no céu, e o outro rapaz que está com o controle tentando controlar o drone não está tendo sucesso. Zero ação ali com os controles, né? E tem um trecho interessante que parece que realmente essa arma anti-drone ela é bem direcional. Eu vi em algumas configurações de que consegue atingir aí em 2 km de distância, possui uma luneta ali e parece que o operador tem que seguir ali o drone até ele completar a ação que ele deseja. Esse mundo do drone ele tá pegando fogo literalmente. Então parabéns Flyworks, parabéns Fogos Dinamite, Fogos Xingu, a equipe do DJ Alok, ao DJ Alok também, estão elevando a tecnologia e a arte. A gente aguarda que no próximo ano ou daqui a pouco tenha mais aí desse projeto do DJ Alok junto com essas empresas, né? Porque eu imagino que deve ter um contrato muito bacana aí, porque ele não vai abrir mão de ter esse show dele. Ele vai querer sempre elevar o nível e tá isso próximo da marca dele, né? Isso aí já faz parte da marca dele. Eu acredito que ele deve ter um bom contrato aí com essas empresas, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Ivan. Não se esqueça de se inscrever. Mande seu comentário aí, dá uma ajudada. E nós aguardaremos as próximas novidades desse mundo aí de Drone Light Show. Se você quer aprender mais sobre drone e conhecer um pouco mais sobre esse mundo, dá uma olhadinha no canal aqui, tem uns vídeos bacanas. Em breve teremos mais conteúdo e nos vemos na próxima.